Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Na aula de hoje vamos conhecer a trajetória do pai da genética, Gregor Mendel. Esse cientista publicou os resultados de seus experimentos e observações ainda no século XVIII, em 1866, com o título Experimentos com Plantas Híbridas. Nesse trabalho ele formulou e apresentou as leis da hereditariedade, hoje chamadas leis de Mendel, que regem a transmissão das características hereditárias da forma como conhecemos hoje. Gregor Mendel foi um homem muito à frente de seu tempo. Ele nunca usou a palavra gene ou genética. Elas passaram a ser utilizadas com a descoberta do DNA, somente no século XX, meados do século XX. Gregor Mendel era filho único de um casal de camponeses de origem humilde. Após concluir com excelente desempenho o ensino básico, seu professor o incentivou a seguir os estudos superiores, mas como sua família não tinha recursos financeiros, uma das poucas opções para pessoas pobres do século XVIII seguirem com seus estudos era entrar para um mosteiro. E foi no mosteiro da Ordem de Santo Agostinho que ele recebeu o cargo de supervisor dos jardins. E foram nesses jardins que as bases da genética moderna foram descobertas. Utilizando um sistema modelo, pesquisadores podem compreender princípios gerais que se aplicam a outros organismos ou sistemas biológicos mais difíceis de investigar, tais como os seres humanos. Pés de ervilhas são plantas que crescem fácil e rapidamente, permitindo em um espaço de tempo curto se obter muitas gerações. Além disso, são plantas que apresentam diversas diferenças aparentes, como as cores das flores, as cores das ervilhas, os tamanhos dos arbustos, entre outras diferenças como estas. Um detalhe importante sobre as flores de todas as ervilhas é que elas são hermafroditas, ou seja, em cada flor encontramos o sistema produtor de gametas femininos e o sistema produtor de gametas masculinos na mesma flor, e em todas as flores que cada pé de ervilha produz. Utilizando um pincel, Gregor Mendel coletava o pólen da flor e a fecundava ela própria, processo que atualmente chamamos de autofecundação. Na reprodução por autofecundação, ocorre o cruzamento do indivíduo com ele próprio. Para garantir o sucesso da autofecundação, ele cobria todas as flores com pequenos sacos de pano. Assim, o pólen de outra planta não conseguiria fecundar aquela flor. A autofecundação produz o que ele chamou de linhagens puras. Linhagem pura significa simplesmente que a planta sempre produzirá descendentes iguais a ela mesma. Diversos tipos de plantas apresentam diferentes mecanismos para evitar a autofecundação, e este é um processo raríssimo entre os animais. Para dar início a essa viagem no tempo entre os séculos XVIII e o século XX, desde quando Mendel descobriu os mecanismos da hereditariedade até o desenvolvimento da ciência genética, reproduziremos alguns dos experimentos de Mendel e utilizaremos a nomenclatura atual da genética. Número 1. Gregor Mendel estudou a herança de características em ervilhas. Ele propôs um modelo em que elementos herdáveis, que hoje chamamos de genes, especificam características. Número 2. Genes existem em diferentes versões ou alelos. Genes alelos ocupam o mesmo loco em cromossomos homólogos. Um alelo dominante será sempre representado por letras maiúsculas e ele inibe um alelo recessivo, que será sempre representado por letras minúsculas. As possíveis combinações do genótipo irão determinar a aparência do organismo, que chamamos de fenótipo. Número 3. Quando o organismo produz gametas, cada gameta recebe apenas um dos pares de alelos do gene, que é selecionado aleatoriamente. Isto é conhecido como a lei da segregação. Número 4. Utilizaremos o quadro de Ponnet para fazer os cruzamentos que Mendel fez no passado. Estes quadros utilizam a estatística para predizer genótipos, combinações de alelos, e fenótipos, características observáveis da prole a partir de cruzamentos genéticos. Número 5. Para exercitar,
Vamos usar uma técnica desenvolvida por Mendel e utilizada até hoje, chamada cruzamento-teste, que serve para determinar se um organismo com um fenótipo dominante é homozigoto, ou seja, apresenta um par de alelos iguais, azão-azão ou azinho-azinho, ou heterozigoto, apresenta um par de alelos diferentes, azão-azinho. Ao longo da aula, veremos com detalhes cada um desses itens. Então se prepara que esta aula está só começando. Hoje sabemos que muitas das características das pessoas, da cor do cabelo, a predisposição ao risco de diabetes, são influenciadas por genes. Nós também sabemos que os genes são a maneira pela qual os pais transmitem características aos seus filhos. Nos últimos 100 anos, nós passamos a compreender que os genes são, na realidade, segmentos de DNA que são encontrados em nosso genoma e especificam proteínas. Mendel estudou a herança de 7 características diferentes que ele observou nas ervilhas. Mas tudo começou com uma proporção de 3:1, como vocês vão ver. Para fazer isso, ele começou cruzando plantas que ele chamava de linhagem pura, com 2 formas de uma mesma característica, tais como pés de ervilhas que produziam somente flores roxas e pés de ervilhas que produziam somente flores brancas. Analisando somente o resultado do cruzamento para a cor da flor, Mendel cruzou plantas de linhagem pura de flores roxas com plantas de linhagens puras de flores brancas. Esta geração ele chamou de geração parental, ou P. Quando ele coletou e plantou as sementes produzidas deste cruzamento, todos os descendentes tinham flores roxas. Então ele registrou esses dados e chamou esta segunda geração de F1. Mendel não parou seus experimentos nesse ponto. Ao contrário, ele autofecundou as plantas da geração F1. Entre seus descendentes, chamados de geração F2, ele encontrou 705 plantas que tinham flores roxas e 224 que tinham flores brancas. Isto era uma proporção de aproximadamente 3 plantas com flores roxas para uma com flor branca. Como visto, a razão 3:1 é uma pista crucial que permitiu a Mendel desvendar o enigma da hereditariedade. No modelo de Mendel, os pais transmitem fatores herdáveis, que nós agora chamamos de genes, que estão sempre aos pares e por isso chamamos de alelos. Esses pares de genes alelos determinam as características dos descendentes. Cada indivíduo tem 2 cópias de um dado gene, tal como o gene que determina a cor da flor. Se estas cópias representam versões diferentes, ou alelos do gene, o alelo dominante pode inibir o outro alelo, o recessivo, que só se manifestará quando estiver em dupla, ou como dizem os geneticistas, em homozigose. Quando analisamos o conjunto de alelos pertencentes a um organismo, estamos investigando o seu genótipo. O genótipo determina as características genéticas de um indivíduo. A expressão dessas características chamamos de fenótipo. O ambiente pode afetar o fenótipo, modificando sua expressão, mas não o genótipo. Quando um organismo tem 2 cópias iguais do mesmo alelo, azão ou azinho, disse que ele é homozigoto para aquele gene. Se ele tem 2 cópias diferentes, azão, nós dizemos que ele é heterozigoto para aquela característica. Sabendo que o alelo dominante inibe o alelo recessivo, apesar da flor branca não aparecer no fenótipo da geração F1, formada somente por heterozigotos, ela estava presente no genótipo, podendo ser transmitida a seus descendentes, o que ocorreu na geração F2. Mendel chamou isso de lei da segregação. Características herdadas são passadas igualmente por cada um dos pais. E, em vez de se misturarem, elas se mantêm separadas, isto é, cada uma das características é gerada por um par de instruções. De acordo com a lei da segregação, somente uma dessas 2 cópias do gene presente em um organismo é distribuída para cada gameta que ele produz. E a distribuição das cópias do gene é aleatória, conforme vimos ao estudar a meiose.
Quando um gameta feminino e um gameta masculino unem-se pela fertilização, eles formam um novo organismo, cujo genótipo consiste dos alelos contidos nos gametas. Lembre-se que gametas são células haploides, com apenas metade do material genético, diferente das células diploides, resultados da união dos gametas. Para preparar um quadro de Ponnet, todos os possíveis gametas produzidos pelos pais são escritos na parte superior, para a mãe, e na lateral, para o pai, ou vice-versa. Uma vez que estamos falando do cruzamento entre F1, que foi por autofecundação, estamos cruzando a planta com ela mesma. As combinações entre o gameta feminino e o masculino são então feitas nos quadrados internos da tabela, representando a fertilização para originar novos indivíduos, uma vez que cada quadrado representa um evento igualmente provável. Nós podemos determinar as proporções de genótipos e fenótipos contando os quadrados, para não esquecer que estamos analisando apenas uma única característica por vez, neste caso a cor da flor. Se falarmos da espécie animal, mais especificamente da espécie humana, a probabilidade de um casal ter uma menina é 50%. O mesmo valor será para ter um menino. A ocorrência de um evento não interfere no outro. Portanto, se o casal já teve 3 meninas, a probabilidade de uma quarta criança ser menina continua sendo de 50%. Esse mesmo princípio se aplica ao estudo de Mendel. Então, nos experimentos de Mendel, a transmissão de um caráter, como por exemplo a cor da semente, não está relacionada à cor da flor. São eventos independentes, porque os genes responsáveis por eles são pares de alelos diferentes e estão localizados em cromossomos homólogos diferentes. Mendel também sugeriu uma forma de descobrir se um organismo com fenótipo dominante, tal como uma ervilha com sementes amarelas, era heterozigoto, Bzão-Bzinho, ou homozigoto, Bzão-Bzão. Esta técnica é chamada de cruzamento-teste e é ainda utilizada por criadores de animais e plantas nos dias atuais. Em um cruzamento-teste, o organismo com fenótipo dominante é cruzado com um organismo que é homozigoto recessivo. Nesse caso, as ervilhas com semente verde. Se o organismo com fenótipo dominante é homozigoto, então toda a prole F1 receberá um alelo dominante do genitor. Será heterozigota e mostrará o fenótipo dominante. Se o organismo com fenótipo dominante é um heterozigoto, a prole F1 será metade de heterozigotos, fenótipo dominante, e metade de homozigoto, fenótipo recessivo. O fato de que obtemos uma proporção 1:1 nesse segundo caso é a outra confirmação da lei da segregação de Mendel. Em 1865, Mendel apresentou os resultados de seus experimentos, realizados com quase 30.000 ervilhas, à Sociedade Local de História Natural. Com base nos padrões observados, nos dados de contagem coletados e na análise matemática de seus resultados, Mendel propôs um modelo de herança no qual: Número 1. Características como a cor da flor, a altura da planta e a forma da semente eram controladas por pares de fatores de herança, que ocorriam em 2 versões. Número 2. A versão de um fator, a forma dominante, poderia mascarar a presença de uma versão, a forma recessiva. Número 3. Os 2 fatores pareados eram separados durante a produção de gametas, de forma que cada gameta, espermatozoide ou óvulo, recebia apenas um fator aleatoriamente. Número 4. Os 2 fatores que controlavam características diferentes eram herdados independentemente um do outro. Essas regras ainda são a base do nosso entendimento sobre herança genética. Ou seja, como os traços são passados para a próxima geração e como o genótipo de um organismo determina o seu fenótipo. Contudo, hoje sabemos que existem exceções, extensões e variações que devem ser adicionadas ao modelo para que se possa explicar de forma completa os padrões de herança que vemos ao nosso redor. Além de estudar isoladamente diversas características fenotípicas da ervilha,
Mendel estudou também a transmissão combinada de duas ou mais características. Em um de seus experimentos, por exemplo, foram considerados simultaneamente a cor da semente, que podem ser amarela ou verde, e a textura da casca da semente, que podem ser lisa ou rugosa. Na geração parietal, plantas originadas de sementes amarelas e lisas, ambos traços dominantes, foram cruzadas com plantas originadas de sementes verdes e rugosas, que são traços recessivos. Todas as sementes produzidas na geração F1 eram amarelas e lisas. Sabemos que esta geração apresenta fenótipo dominante, mas seu genótipo é o que chamamos de um duplo heterozigoto. Uma planta duplo ou heterozigota, para a cor e forma da ervilha, teria o genótipo Vzão Vzinho, Rzão Rzinho, e formaria, de acordo com a hipótese da segregação independente, 4 tipos de gametas em iguais proporções. Um Vzão Rzão, um Vzão Rzinho, um Vzinho Rzão e outro Vzinho Rzinho. Na formação dos gametas, os alelos para a cor da semente, representados pela letra V, segregam-se independentemente dos alelos que condicionam a forma da semente, representados pela letra R. De acordo com isso, um gameta portador de um alelo Vzão pode conter tanto o alelo Rzão como o alelo Rzinho. Iguais chances ocorrem para os gametas portadores do alelo Vzinho. A geração F2, obtida pela autofecundação das plantas originadas das sementes de F1, era composta por 4 tipos de sementes: amarelo lisa, amarelo rugosa, verde lisa e verde rugosa. Em proporções, essas frações representam 9 amarelo lisas, 3 amarelos rugosas, 3 verdes lisas e 1 verde rugosa. Uma proporção de 9, 3, 3, 1. Nestes casos, o genótipo de um organismo ainda determina o seu fenótipo. Contudo, uma variedade de alelos podem interagir entre si de diferentes maneiras para especificar o fenótipo. O trabalho de Mendel sugeria que existiam apenas 2 alelos para cada gene. Hoje sabemos que na maioria dos casos não é isso que ocorre. Apesar de indivíduos humanos poderem ter apenas 2 alelos para um dado gene, múltiplos alelos podem existir em nível populacional e diferentes indivíduos em uma população podem ter diferentes pares de alelos. Muitas características importantes em nossas vidas cotidianas, como altura, cor da pele, cor dos olhos e risco de doenças como diabetes, são controladas por muitos fatores. Esses fatores podem ser genéticos, ambientais ou ambos. Algumas características são poligênicas, ou seja, são controladas por vários genes diferentes. Na herança poligênica, os traços muitas vezes formam um espectro fenotípico, em vez de formar categorias distintas. A maioria das características reais é determinada não apenas pelo genótipo, mas também por fatores ambientais, que influenciam como o genótipo é traduzido em fenótipo. O histórico genético e o ambiente contribuem para que os indivíduos de determinado genótipo possam ter versões mais fortes ou fracas do fenótipo. Essas variações ocorrem em todas as populações. As mutações da seleção natural, ao longo das gerações, mudam características nas populações. Mendel foi capaz de descobrir todo o seu modelo de herança simplesmente a partir de suas observações e anotações sobre gerações de ervilha. Isso não aconteceu porque ele era um tipo super gênio, maluco ou coisa do tipo, mas alguém muito cuidadoso, persistente e curioso, e que mesmo no século XVIII pensava matematicamente sobre seus resultados. Estas são algumas das qualidades de um grande cientista, qualidades que qualquer um, em qualquer lugar, pode desenvolver. Até a próxima.